Então é isso. Vamos começar com interpretação de texto, que esse 2 e 3 faz parte da interpretação textual, com a análise desse texto que se chama O Povinho. O Povinho tem muita coisa para a gente pegar aqui, mas antes disso eu queria que vocês anotassem o tipo desse texto aí, que a gente vai trabalhar tipologia textual e gênero textual. Vamos combinar aqui uma coisa, note aí. O Povinho. Com esse título, vamos fazer um exercício de previsibilidade. Através desse título, O Povinho, você consegue fazer uma previsão do que vai ter dentro do texto? Sobre o que vai falar esse texto? Pode ser uma crítica, né? Pode. Da onde é que veio essa tua percepção de crítica, que pode ser uma crítica? Porque é como se fosse um xingamento, um pouquinho. Mas qual é a parte da palavra que remete a isso? O inho. O inho, que é o sufixo inho. O inho, ele tem um grande valor de diminutivo. Diminutivo, inho, ele tem grande força de expressão. Por exemplo, alguém olha para mim e disse: meu professorzinho querido. Esse professorzinho, se não for falsidade, é o que, gente? É carinho, é afeto. Você pode também pensar o seguinte: olha, é hora dessa professorazinha. Esse inha já mudou? O contexto já é o quê? Pejorativo, já é questão de humilhação. E pode ser aderido no povinho. Eu acho que está muito mais para um tom pejorativo do que carinhoso. Mas pode ser afetuoso. Meu filhinho, o filhinho da mamãe. Tudo depende de um contexto e da entonação, não é verdade? Então grifa esse inho e bota assim, diminutivo. A gente vai explorar a partir do texto. Eu acho que é pejorativo, mas a gente vai ter que ler o texto para fazer essa prova. Leiamos. Todos que sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido batem na mesma tecla, a de que devemos investir maciçamente na educação. Eita, eu acho que é pejorativo aí, não é? Eu acho que é ruim. Esse texto já tem traços que me levam a um tipo de linguagem. Eu queria que você grifasse, bater na mesma tecla. Grife aí na segunda linha, bater na mesma tecla. E eu quero que você coloque aí, linguagem coloquial. Linguagem coloquial. Esse texto foi publicado em um jornal. Pode dar uma olhadinha lá embaixo, a autora é Marta Medeiros. E foi publicado no Itatiaia, no site Itatiaia. É um texto publicado em um site oficial que deveria se usar a norma culta na hora de se fazer, mas foi utilizado a linguagem coloquial. Eu vou abrir um parêntese e colocar o seguinte, ó. É como as pessoas dizem, linguagem errada, ela não é culta, é uma linguagem que foge de um padrão. Tá certo? Não esquece esse nome, linguagem coloquial, que não segue um padrão. Me diga, esse texto foi produzido de forma a ser formal? Foi, mas ele comete um desvio, uma linguagem coloquial, uma expressão coloquial. Aí eu posso perguntar para vocês, quando se teve esse traço coloquial, é porque a autora não sabe usar linguagem culta? Mas por que foi que ela colocou? Quando eu uso a norma culta, gente, eu restringo o meu público. Porque não é todo mundo que domina a norma culta, certo? E quando eu boto uma linguagem coloquial, o que é que eu faço? Expando, amplio. Então essa é a função de se usar uma linguagem coloquial dentro de um texto formal. Expansão. Pode colocar. Expansão de público. Eu expando o meu público e não fica mais. Isso foi meu celular? Foi não. Foi o teu. Foi o celular? Foi? Esse barulhinho? Não é o de incêndio não, é? Não. Acho que não. Treinamento para incêndio. Então eu expando o meu público. Perfeito.
Vamos entender agora o sentido do início, que a gente já falou da linguagem, que é assim, todos que sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido batem na mesma tecla de que devemos investir maciçamente em educação. Bato nessa tecla também. Bato. Quando ela disse bato aqui, pode grifar. Gente, a gente vai riscar esse texto inteiro, tá? A gente vai quebrar todo o sentido dele. Bato, nós temos o uso da primeira ou terceira pessoa? Ele bate, eu bato. É o uso da primeira pessoa. Quando eu uso a primeira pessoa, ou seja, eu tenho um ponto subjetivo, não é um ponto pessoal. Então, vou colocar o seguinte, primeira pessoa, tom subjetivo. Se vocês quiserem, acho que tem um espaçozinho aqui, dá para anotar isso aqui. Você pode pegar uma folha de caderno e fazer observações, tá? Primeira pessoa, tom subjetivo. Sempre que se usa a primeira pessoa dentro de um texto, candidato, eu sempre vou tanger ali para a argumentação. Não tem como fugir disso. Bato sempre na mesma tecla. Você consegue perceber que nessa expressão ela está opinando, ela está se inserindo no texto? Consegue perceber? Então eu coloco o tom subjetivo, opina. É muito interessante você perceber isso. Primeira pessoa já tem um traço de opinião. Por que a redação do Enem, por exemplo, não pode ter primeira pessoa? Porque ele tem que ser um tom coletivo. Ele não é subjetivo, ele é coletivo. Vai trabalhar de tons em relação a ideias sociais mais coletivas. Não é a sua visão propriamente dita, é uma visão coletiva. Perfeito? Bato nessa tecla também. Mas às vezes meu desânimo, pode grifar o meu aí, é outro traço de primeira pessoa. Meu desânimo faz com que não acredite nisso. Grife a palavra nisso. Eu estou indo rápido demais, gente? Se eu estiver indo, você faz só assim, ó, slow, teacher, slow. Devagar. Certo? Perfeito. Que não acredite nem nisso. Você grifou a palavra nisso. Nisso é a junção de duas classes gramaticais. É o que, gente? A preposição em, mais a palavra o que? Isso. Quando disse, não acredito nisso, pergunto a vocês, nisso o quê? Eu quero que você leia e procure o referente dele. Está retomando o quê? Certo, mas o quê? Que parte? De que a educação muda o quê, gente? Desenvolve a integridade, não é? Que vai ter um Brasil mais íntegro, não é essa ideia? Ela diz, bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que eu não acredite nisso. Nisso o quê? Todo sonho com o Brasil mais íntegro e desenvolvido. Então, puxa uma seta, ele vai estar resumindo todas as ideias. A banca vai perguntar isso de você. A palavra nisso está substituindo o quê? Aí ela vai te dar 4 opções para você saber qual é aquela correta. Ou perguntar de uma outra maneira. O nisso vai anunciar um termo que está depois ou vai retomar um termo que está antes? Retoma. E quando retoma é chamado de anafórico. Retoma, anafórico. Olha que nome bonito. An de antes. Esse termo vai resgatar uma expressão que está anterior. Anafórico retoma um termo que foi dito anteriormente. Então, gente, resumindo as ideias, tirando essa parte da gramática, ela disse o que até aí? Que o povo diz, como é que eu vou desenvolver um Brasil mais íntegro? Quem é que tem essa ilusão? Pela educação.
E ela disse que ela não acredita nisso. Vamos saber por quê. Ao ver a matéria que foi ao ar no Fantástico sobre médicos e dentistas que embolsam salários sem comparecer aos plantões, deixando centenas de pessoas doentes sem atendimento, pensei, isso lá é problema de falta de educação? Isso o quê? Que coisa boa. Tudo que diz que o médico, cadê? Médicos e dentistas que embolsam salários ao comparecer em plantão. É anafórico? E você sabe exatamente o que ele está resgatando, tá? Retoma uma coisa que está antes, é anafórico. Isso lá é problema de falta de educação? São profissionais que fizeram faculdade, tiveram formação acadêmica. Eles têm a educação formal, a educação acadêmica. Qual é a falta de educação que eles têm? A falta moral. Porque a estrutural, que é fazer faculdade, eles têm, não é verdade? Mas era isso que eu queria falar. Vamos lá. Esse texto, até agora, ele desperta opinião sobre alguma coisa? Sim ou não? Sim. Não basta dizer que sim, você tem que provar. Qual é o traço de argumentação? Primeiro, uso da primeira pessoa. Bato. Depois ela dá a opinião lá, né? Que ela não acredita. Meu desânimo faz com que não acredite nisso. Ela está opinando, ela está dizendo que ela não acredita que é educação. É importante, gente, que você saiba diferenciar o que é um fato de uma opinião. Ela está opinando, ela não citou aqui um dado estatístico para ser somente informativo. Ela está dizendo, eu não acredito que a educação mude caráter. Ela está dizendo isso. Perfeito? Vamos lá. Esse texto está estruturado em, gente, ó. Ela coloca a tese dela. Tese é a mesma coisa que opinião, tá? Opinião, ideia. A tese, para ela ser aceita por as pessoas, ela precisa ter argumento. Eu digo, olha o que foi que ela disse. Qual foi a tese dela? Que a educação não muda a integridade das pessoas. É a opinião, é a tese. Qual é o argumento que ela usa para provar essa tese? Que a matéria do Fantástico de pessoas que não comparecem a um plantão. Entendeu? Ela opinou e argumentou. As pessoas muitas vezes só opinam, mas não argumentam. Então vamos colocar tese e argumento 1. O primeiro argumento dela foi o quê? Um fato exemplo. Fato exemplo. O fato exemplo, a matéria do jornal. É convincente para a opinião que ela citou? Eu acho que é. A educação não muda caráter. A opinião. Prove. Médicos que são formados não comparecem ao seu local de trabalho, fica só ganhando dinheiro. É um argumento muito sólido. Continuando. Não passaram a infância soltos pelas ruas. E, mesmo assim, grife-o assim, mesmo assim como? Não passar a infância. Gente, eu vou ficar enchendo o saco de vocês, é isso. É só grifar e perguntar a mesma coisa, um milhão de vezes, viu? Não passaram soltos pelas ruas e, mesmo assim, não possuem o menor senso de compromisso e ética. São tão corruptos quanto os políticos que eles xingam em mesas de bar, pensando que são diferentes. Aí lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma abundância de rios, sem risco de terremotos, mas espera para ver o povinho que vai ser colocado ali. Gente, que ela tá ácida aí. Vamos falar um pouquinho do argumento 2, gente, aqui.
Esse argumento 2, ela está falando o quê? Fatos corriqueiros populares. Esse argumento é muito fraco. Usar fatos de conhecimento popular. Dizer, ó, uma piada, gente. Ela usou uma piada para comprovar a tese dela. Apesar de parecer engraçado, ela não tem força argumentativa. É só para fazer rir. Aqui não tem terremoto, aqui não tem tempestade, aqui não tem furacão. Mas olha o povinho que está lá. Tinha que ter uma coisa. O povinho somos todos nós. O povinho somos todos nós. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa expressão. O povinho somos. Você está vendo aqui, candidato? Assim, soa estranho para você quando se fala isso? Soa? Soa porque parece um erro de concordância, não parece? Como você faria? O povinho é, não é não? O povinho é, mas fica estranho, o povinho somos. Isso aqui é um erro de concordância. Vou colocar o seguinte, ó. Se você puder reescrever isso aqui no caderno, viu? Que a banca com certeza iria explorar esse termo aqui. O erro de concordância. Somos. Aqui eu tenho a terceira pessoa e aqui nós temos a primeira pessoa do plural. Nós. O povinho seria o correto. Eita, professor, essa Marta não sabe de nada, sabe? Ela tem consciência do que ela está falando. Quando ela cometeu esse erro de concordância, ela pretendeu se incluir como parte desse povinho. Ela não é uma pessoa fora, extra, ela faz parte do povinho que não valoriza a educação. Ok? Mas está errado, mas teve uma intenção ao errar. A gente vai chamar, gente, esse erro de silepse. Silepse, nós temos aqui uma figura de linguagem. E isso é uma figura de concordância. Quando eu erro a concordância de forma intencional, aí a gente chama de a licença poética. É uma silepse, professor, estou concordando com a ideia. Você já viu alguém dizendo a gente vamos? Já? Tá errado? Tá. A gente vamos é terrível. Mas a pessoa que disse isso teve uma intenção. Qual foi a intenção? A gente não é mais de uma pessoa? Ela está querendo dizer nós vamos. Ela disse a gente vamos. Nós temos uma ideia, uma palavra singular que tem uma carga semântica de plural. A gente é mais de um. Ela comete esse erro, mas ela teve uma intenção ao fazer isso. Como é o nome desse erro, gente? Silepse, tá? Vocês estão bem, gente? Estão, né? Quando eu estou falando aqui, o pensamento foge para outra coisa, foge. Pensando numa bacia de cuscuz, siriguela, ou então podia estar fazendo alguma coisa. Tá no tempo da siriguela, não tá? Eu passei numa casa ali, bicho. Viu, boy? O tanto de siriguela, tudo vermelhinho. Eu quis voltar 2 vezes para tirar. Mas era complicado. O bairro onde eu estava, eu não podia voltar não. Se eu voltasse para tirar tudo vermelhinho lá. Ah, pensou? Tava babando. Vocês gostam não de siriguela? Detesto umbu, mas siriguela é uma maravilha. Vocês gostam de umbu? Umbu é muito travoso. Igual caju. Não trava não? Se pegar numa blusa, adeus. Vamos lá, gente, voltando. Foi para descontrair, né? Para ver se vocês acordam. Me perdi. O povinho somos todos nós. Uns sem caráter, outros com caráter, mas fazendo suas picaretagens habituais, e outros com caráter muito bom. Porém, molham a mão do policial para evitar uma multa e bebem antes de dirigir.
Ninguém era perfeito. Ela está dizendo que todo mundo comete erro. Não é todo mundo aqui é corrupto? É, em menor ou grande grau. Eu espero que menor. Não é tipo quando você entra no ônibus circular e senta na cadeira amarela e finge que está dormindo. Quem nunca furou a fila aqui? Vocês já furaram a fila? Já, gente. Olha, eu fui uma vez na Caixa Econômica, André. Enorme a fila. Eu disse, meu Deus, eu não vou sair daqui tão cedo. Uma aluna minha que estava distribuindo as senhas. Vitor, professor. Eu disse, oi. Aí peguei no braço dela e entrei. Fui o primeiro. Olha. Vamos, professor, você não pode ficar aqui no sol, não. Eu me senti tão mal. Depois eu passou. Passa, gente. As coisas passam. Corrupção, gente. Generalizando. Somos um povinho essencialmente egoísta. Pensamos apenas no nosso próprio bem-estar e ainda por cima, vulgares, loucos por dinheiro, todos emergentes, querendo mais, mais e mais, grifa, mais, mais, mais. Quando a autora cometeu esse erro de repetição, foi um erro? Repetir palavras não pode na gramática, mas por que ela fez isso? Perfeito, coloque aí, ênfase. Quando se repete uma palavra mais de uma vez, eu tenho ênfase, mais, mais, mais. O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. E a gente desconta passando a perna em quem estiver por perto. É uma escala de cima para baixo. Vocês já sonegaram imposto, gente? Vai dizer que não. Esse ano não pude, mas o próximo, comprando nota fiscal de médico, né? Claro, gente. Ó, aí a outra, ó. Outra vem, gente, ó, aqui, ó. Mas todo mundo da minha empresa. Compra, bicho. Quem souber que está vendendo aí exame médico para a gente descontar, tá aí. Seguimos morrendo no trânsito a despeito das campanhas de conscientização. Pois somos arrogantes. Achamos que nada pode dar errado conosco. E se der, a culpa será sempre do outro. Obediência, respeito, espírito coletivo, nada disso pegou no Brasil. E nem vai pegar. Gente, grifa, disso. Ou então, nada disso. Nada disso o quê? Vai, obediência, respeito e espírito coletivo. Perfeito. A miséria pode até diminuir, o poder aquisitivo aumentar, haver mais empregos, mais crianças nas escolas, tudo ótimo, mas não soluciona isto, grifo isto. Vou pensar agora comigo, vai. Mas não soluciona isto. Se eu parasse a minha frase aí, você saberia o que é o isto? Não. O isto, diferente dos outros termos, ele não retoma. Ele vai anunciar. Então, vou colocar aqui o isto. Com auxílio dos dois pontos, ele vai anunciar. Coloque anuncia. A gente vai chamar isso de catafórico. Quando retoma, anafórico. Quando anuncia, catafórico. Aí ele diz:
2. De acordo com o texto, o autor expressa, a autora, perdão, gente, expressa desânimo em relação à eficácia da educação como solução para os problemas do Brasil. Qual o motivo ela, corrija aí, gente, por favor, ela apresenta para justificar essa visão pessimista? Acredita que o sistema educacional brasileiro está... Não. Pelo menos ela não cita isso, se ela acredita. Argumenta que mesmo pessoas com formação acadêmica não têm compromisso ético? Letra B. Tranquilo aí. Letra B, segunda questão. Terceira. Deixa eu fazer aqui. A 1 foi qual? D. 2. B. E 3. Quando o autor se refere à piada sobre a criação do Brasil, o que ela deseja destacar a expressão povinho? O que é que ela deseja aí? A falta de oportunidade, não. A incompetência, não. A fragilidade moral e comportamento, é isso mesmo, letra C de casa. Ah, sim. É. IBFC. Não deveria ser assim, mas sim. E que bom que faz, né? Para que a gente possa fazer essa diferenciação. Nós temos o letra C, né, gente, aqui? Vamos para a quarta. D de dado, na quarta, na terceira. A corrupção generalizada em todas as camadas sociais, aí é uma afirmação correta, mas em relação ao povinho, porque assim, ela admite que exista corrupção em diversos níveis, e quando eu acredito que a expressão generalizada, ela coloca todo mundo no mesmo balaio e no mesmo nível. Eu acredito que não tenha sido esse o gabarito por conta disso. Quando se fala, por exemplo, um grande corrupto que só faz corrupção e aquele como a gente que faz corrupção de áreas pequenininhas. Colocado corrupção generalizada, eu acho que aí é generalizar todos os tipos de corrupção e que todo mundo é dessa forma. É assim, eu estou tentando justificar a da banca, mas fica um pouco balançado. Essa alternativa aqui não é totalmente descartada não, né? Né, Boy, que tu disse que os outros não tem nada a ver, essa aqui tem muito a ver com o tema, né? Quarta, a autora menciona que, apesar das campanhas de conscientização no trânsito, as pessoas continuam morrendo. Que comportamento específico ela aponta como responsável por isso? Gente, porque não tem nada a ver a falta de compromisso na infraestrutura do trânsito, a falta de fiscalização, o uso excessivo de álcool. Exatamente, não tem isso no texto. Letra C, quarta questão. Vocês estão bem em interpretação de texto, né? Li, detalhei. 5. Somos milhões de petistas. Olha, presidente, desculpe. Quem é bolsonarista vendo um trem desse, né? Morre. Desculpe, gente. Está nas nossas mãos um poder transformador, se soubéssemos fazer a coisa direito. Nessa frase, o autor sugere o quê? Eu acho que esse texto tá tão, sabe, esquerdista, né? Tá tão assim, dizendo, faça a sua parte, tá tão promissor, tá tão... É B. Tá tão bonitinho, cor de rosa. Faltam 2 coraçõezinhos aí. Ao final do texto, o autor reflete sobre a índole dos brasileiros. O que ela acredita ser fundamental para resolver os problemas do país. Ela acredita em alguma coisa?
Eu acho que está no final. Cada lá é um país, somos milhões de presidentes, está nas nossas mãos um poder transformador, ou seja, de cada um fazer a parte. Não é não? E qual é o gabarito aí? D? Uma mudança profunda no caráter e nos valores transmitindo. Na verdade, tem uma questão semelhante a essa, né? Aqui. B de bola. Não teve nenhuma A ainda. 7. Olha aí, ó. Letra A. Não, peraí, vamos ver com calma. Dissertativo. Vocês marcaram o quê? Aí é sobre a tipologia textual. Gente, esse texto é dissertativo? É. Que nem está na letra A. É dissertativo. Porque a autora expõe de maneira imparcial. Não, ela é parcial demais. Argumentativo, porque a autora tece um comentário crítico em relação ao... Sim, letra D de dado. Vocês estão indo bem, não estão? Oh, felicidade nesse sábado. Letras. O que é um texto descritivo? É um texto que, no caso, se fosse sobre corrupção, descrever como é a corrupção endêmica aqui no Brasil. Por exemplo, os tipos de corrupção, furar fila, vai lá, dizer que vai pegar 5 pães lá e pega 6, como eu já fiz muito lá no São Luís. Não é você não se serve os pães lá? Aí eu pego pão de coco e pão de queijo e digo que foi pão salgado, pão carioca. Claro que o outro é mais caro e foi, olha, louco se a mulher abre o pacote e vê que não é. Mas eu acredito que seja isso. Ela não descreve a corrupção em si, ela cita por alto. O texto é... Dá uns exemplos. Tem descrição? Tem, mas a predominância aí, ela é argumentativa. Esse texto não foi feito simplesmente para descrever corrupção, foi para opinar. Então, letra D, 7ª questão. 8ª. Motorista usando o celular no momento quando dirige. Claro que isso aí é uma ideia de quê, gente? Temporalidade. Não é letra A, não? Enquanto, é isso. É porque eu fui substituindo por outras. Enquanto, naquele momento. Mas eu faria recurso para essa questão. Porque eu acredito que tenha mais de uma opção. Quando ele diz motorista usando o celular enquanto dirige, me diga, são fatos que acontecem ao mesmo tempo? Sim, inegavelmente eu tenho ideia de temporalidade, mas também eu tenho proporcionalidade. O que é uma proporção? Fatos que acontecem ao mesmo tempo, são simultâneos. Menino, quando eu estava fazendo isso, eu disse, meu Deus, A e D, mas eu tive que escolher uma. Eu achei que o tempo está mais forte aí, mas assim, cabe recurso aí, viu, gente? Porque eu fiquei pensando que à medida que ele dirige, proporção... Eu estava assistindo a aula de quinta, não foi danada. Mas é sinônimo de à medida que, é ao mesmo tempo, gente, aí. Bota assim, recurso, não anulou não, viu? Mas bote, recurso do Vitor. Faria recurso para essa questão aí. 9ª, compromisso pode ser substituído pelo quê? Gente, que questão idiota, desculpe. Vai, pelo amor de Deus. Espera aí, na 8 ficou o quê? A recurso de. A 9ª, B, né? 10. No trecho, embolsam, é o quê? Apropriam-se, não é não? A 11 não é B? É que eu pulei. 11B, embolsam, apropriam-se. 10ª. O termo egoísta tem como antônimo o quê? Altruísta é a pessoa que ajuda a todos, né? A pessoa que se dedica. É isso. Você sabe o que é cético? Que não acredita em nada. Poderia ficar entre elas por não conhecer, né, o significado, mas é letra A.
Altruísta. Essa não está tão simples, nem todo mundo que conhece o significado de altruísmo, né? Hã? Avarento é mão de vaca. Avarento é quem tem pé, penoso, o famoso penoso. Aí você disse, aqui tem um restaurante chamado Mão de Vaca, né? Que não tem nada a ver, quem é mão de vaca não vai lá não, filho. Não é porque o preço salgado, a comida é muito boa, mas o preço não é convidativo, não. É lá e no Pasto Pizza, você já foi lá? Você deixa um rim lá, filho. Mas é delicioso. É muito bom, mas é caro. Fica o recado aqui, outra sala no YouTube. Chama o Vitor, que o Vitor vai lá fazer uma propaganda, né? Paga pro tio Vitor ir lá. Paga com o quê? Com comida. Diga, pode comer o que quiser, né, não, Lucas? Melhor do que dinheiro, né? Muito melhor. Eu posso levar 3 acompanhantes. Vocês vão? Ou passo o dia de fome, chegar lá. Vai, gente. Abundância. Escassez. É lindo como se escreve escassez, né? Acho tão bonita a escrita. Estagnar é parar. Por exemplo, a empresa está estagnada, parada, não produz nada. Não, escassez é acabar. Algo que não tem, está vazio. Estagnar é parar, estocar, parar. A empresa está funcionando, ela estagna, ela parou de produzir, não faz nada. Ela pode ter coisas lá dentro, mas não está trabalhando. Se aproxima o significado, viu? Mas não são a mesma coisa, não. Chegamos na 13ª, que vai versar um pouquinho sobre redação oficial. Gente, são 2 questões dos Correios que vai ter sobre redação oficial, é a 14 e a 15. Ah, professor, você está chutando assim porque... Não, é porque termina português na 13ª e começa a redação oficial. Eles colocam como sendo parte de português, mas não é. É uma parte extra ali, como se redige os textos oficiais. E eu queria fazer com vocês 4 mandamentos da redação oficial. Pode escrever aí, por favor. 4 mandamentos. Quatro mandamentos da redação oficial. Desculpa, são 5. Perdão, gente, desculpa. Norma padrão. Cinco mandamentos da redação oficial. Aprenda esses 5 aqui. O que é essa matéria, gente, de redação oficial? Você, carteiro ou supervisor que for assumir lá o posto, você vai ser obrigado a redigir um requerimento. Por exemplo, se TV para o chefe de Fortaleza, porque está faltando, vai lá, cola, né, na estação do correio tal, ou que não chegou material de propaganda para resolver isso lá na sala, você vai fazer um requerimento para esse gerente. O requerimento é para quê? Requerer, quer dizer o quê? Solicitar, pedir. Você não vai dizer, ei, mande cola. Você não vai fazer um negócio desse. Você vai ter que fazer um documento oficial, com o fecho adequado, com o pronome de tratamento adequado. Tá certo? Então a gente vai aprender isso ao pouco. Esses 5 mandamentos aqui que tem que ter no seu material. Primeiro, concisão. O que é a concisão? O que é um texto conciso? Coloque na frente. Curto. Curto, bote na frente. Essa é a palavra-chave. Concisão é um texto o quê? Curto. Quando você vai escrever, por exemplo, atualmente nos dias de hoje, você não está sendo conciso, porque está dizendo o quê, gente? A mesma coisa.
Entre atualmente, nos dias de hoje e hoje, qual das três é mais concisa? Hoje. Entre uma palavra grande e uma pequena, escolha a pequena. Não dê voltas para você dizer alguma coisa. Você seja conciso. É curto, rápido. Não enrole. Ali não é espaço para você dar voltas no que você quiser. É ser direto. Curto, direto. Aí eu gosto muito de uma palavra que aparece na redação oficial, que é não prolixo. Prolixo. Eu vou botar entre parênteses, tá? Não prolixo, não redundante. Sabe aquela pessoa que gosta de encher linguiça? Diz muita coisa. Sabe aquele texto vazio? É um texto prolixo. Aí vai lá. Uma das características básicas do texto oficial é ser prolixo. Quem já se viu, menino, um negócio desse? Ser prolixo? Não, é não ser prolixo, é não dar várias voltas. O que é prolixidade? Dar muitas voltas para dizer a mesma coisa. É isso. Não redundante. Redundante é a mesma coisa. Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. A pessoa tem hemorragia de ar. Isso é contrário à concisão. Clareza. O que é a clareza? Coloque na frente. Palavras simples, compreensíveis. Palavras simples, compreensíveis. Nada obscuro. Um texto não vai ser claro quando você termina de ler e não sabe. Foi mesmo que esse rapaz pediu aqui? Foi cola? Gostaria de pedir uma matéria-prima que sirva para grudar um cartaz na parede. Pelo amor de Deus, cara. Cola. Pronto, fui conciso, fui claro. É isso que é a clareza. Objetividade. O que é você ser objetivo? Parece que tudo aqui se prima na mesma coisa, não é? Objetividade é você ser o quê, gente? Objetivo. Você bota assim, ir direto ao ponto, não enrolar. Solicito a compra de novas cadeiras para a sala de espera dos Correios. Atenciosamente, gerente regional. Ponto. A carta voltou. Impessoalidade. O que é pessoalidade? O que é pessoalidade? Ser pessoal nas relações. Tu conhece o gerente. E aí, camarada, tudo bom? Como vai a esposa e os filhos? Por que eu não posso fazer isso no texto oficial, gente? Mesmo conhecendo a pessoa, mesmo a pessoa sendo minha cunhada, minha esposa, que está lá. Por que eu não devo? Não deve ter nenhum traço de pessoalidade. Ele deve ser o que, gente? Impessoal. Coloca aqui na frente. Não agir de forma... Como é que eu vou dizer? Subjetiva, que é pessoal, tá? Não agir de forma subjetiva, de afinidade, afetuosidade. E aí, Dona Maria, tudo bom? Sua cartinha de amor para seu José, infelizmente voltou. Nada de infelizmente, gente, porque quando a gente coloca infelizmente, eu estou na pessoalidade. Eu estou colocando um juízo de valor ali dentro da infelizmente. Tadinha da senhora, vai ter que voltar aqui de novo para receber o seu dinheiro. Tadinha, minha gente, que diabo é isso num texto impessoal? Tá certo? E a norma padrão, você sabe o que é? O uso do termo gramatical sem exageros. O uso das regras gramaticais sem exageros. Oi, Vanessa. Ela foi registrada no cartório, não foi?
Aí botaram em vez de Vanessa, Vanessa. Botaram um Z no lugar do S. De 2 S's, né? Gente, voltando para a 13ª questão, para a gente brincar um pouquinho. Vamos lá? Sobre a redação oficial. É isso. É uso da gramática sem exagero, sem palavras difíceis. Ele quer a incorreta. Vocês viram esse nominho aí? Incorreta? Viram mesmo. O requerimento é um tipo de texto utilizado por entidades oficiais, órgãos públicos ou instituições. Tá certinho, né? Trata-se de um documento cuja função é pedir, solicitar, requerer algo. Tá tudo certinho aí. B. Em redação oficial, quando dirigida a um reitor de universidade, aí agora já vai entrar nos pronomes de tratamento, né? É adequado a utilização do pronome Vossa Magnificência? Mas não? Vossa Magnificência. Ele pede a incorreta, né? Na redação administrativa, o relatório é utilizado para manifestar sobre um assunto com o objetivo de fundamentar questões submetidas à apreciação ou aclarar os fatos com informações necessárias para esclarecer a demanda. Tá certinho. É letra D o gabarito. D de dado. Em relação aos elementos de textualidade em redações oficiais, a coesão, grife esse nome. Coesão. Trata-se do aspecto semântico? Não. Grife o nome, aspecto semântico. Gente, a coesão é um elemento de ligação. Por exemplo, quando eu digo, ó, casa de pedra. Quando eu utilizo essa preposição para unir a palavra casa à palavra pedra, o de é um elemento responsável por fazer a ligação, dando uma ideia de matéria. De que a casa é feita? Me diga. De pedra. O de é a coesão. Ela não lida com a coerência, que é o sentido. Coesão é o termo escrito. Se eu tiro o de, lê para mim, casa pedra, perde a ligação, logo perde o sentido. A coesão é um termo escrito que desenvolve a coerência. Coesão é a ligação, não tem nada a ver com o sentido. Um texto que está coeso, ele está com sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sério mesmo? Sim. Essa questão da magnificência, tem alguns pronomes de tratamento que foi cair em desuso do ser público. Caíram, muitos deles caíram, viu? Quando o Bolsonaro entrou, ele suspendeu todos os pronomes de tratamento e colocou somente Senhor para todos. Mas depois a Academia Brasileira voltou com os pronomes, mas muitos estão em desuso. Mesmo assim, Vossa Magnificência é exclusivo para reitor de universidade, não é para nada outra coisa. Mas a gente vai trabalhar esses pronomes de tratamento, tá? Embora eu acredite que o IBFC não cobre isso. O IBFC, sabe como é que... Eu já sei como é que vai ser as duas questões do IBFC. Ela vai pegar artigos da lei e trocar uma palavra, uma pela outra. A cachorra é assim que age. Ela troca, por isso que a gente tem que estar atento. Impessoalidade, ela vai lá e tira um in. Há um texto enorme, 4 linhas para tu identificar a ausência do in. É desse jeito. Mas muitas questões de redação oficial a gente consegue só ir pela interpretação. Como vocês estão indo aí, alguém acertou a 13? Não, né? Vamos para 14. Com base nos textos da redação oficial, marque a correta, aquela que é correta. No emprego dos pronomes de tratamento em redação. Aspecto semântico-conceitual. A semântica é o sentido. Se um texto
ele tem uma coesão, ele gera coerência. A coesão gera a coerência. Coerência. Coerência é sentido. E coesão é a ligação. Coesão é só o aspecto escrito. Isso é uma coesão. O que decorre dessa coesão é a semântica. A pessoa chama muito de coesão e coerência. Coesão é o termo físico. Se ele está bem conectado, ele gera a coerência, que é o sentido. Não entenderam? Gente, fala comigo que eu não leio mente não. Diga, não, professor. Vamos para 14. Com base nos estudos da redação oficial, marque a alternativa correta. No emprego de pronome de tratamento em redação oficial, o termo Vossa Senhoria é empregado em comunicações dirigidas a chefes de poder? Não. É Excelentíssimo Senhor para chefes de poder. O Vossa Senhoria, gente, é muito utilizado em, como é que eu vou dizer? Em pessoas que têm um prestígio social ou de cargos do nível privado. O Vossa Senhoria é muito utilizado no setor privado. Isso não quer dizer que não entre, por exemplo, Vossa Senhoria no setor público. Por exemplo, Vossa Senhoria são para cargos baixos também. Por exemplo, vereador, Vossa Senhoria, Vossa Excelência para o prefeito. Beleza? Para cargo baixo, além daquele alto. Por exemplo, um deputado estadual. Eu vou chamar de Vossa Senhoria, gente? Não, porque não é um cargo baixo, é um cargo alto. Prefeito, governador, tudo é Vossa Excelência. Senador, presidente, tudo Vossa Excelência. Oi? Juízes, cargos altos. Vereador, não. Secretário escolar, secretário municipal, secretário de saúde, Vossa Senhoria. Prefeito. Reitor de universidade. Esquece não. Então vamos lá para B. As comunicações administrativas devem ser formais. Porém, no caso do e-mail, por ser um meio de comunicação mais rápido e informal, admite certa Admite não, gente. O e-mail, ele tem caráter de documental. Ele é um documento. Se você, nos Correios, vai enviar um e-mail para dizer que o material foi entregue em um endereço errado, ele tem que ser formal. E aí, Zé, recebeu o cartão? Não pode ser nada de informal. Pode riscar, o erro da B é informalidade. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza, precisão, objetividade, concisão, sim. Uma das características da precisão é você ser preciso, não dar várias voltas. É a manifestação do pensamento ou ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com um propósito meramente estilístico. Eu acho que está certo. Por que você não deve usar sinônimos dentro de um texto oficial? Para quê, menino? A sua estadia aqui nos Correios Central foi cordial e simpática. Cordial e simpático querem dizer o quê? A mesma coisa. E se elas dizem a mesma coisa, não vai ser preciso utilizar os dois. Então está incorreta, é letra C. Na verdade está correta, porque é a letra C. Aí ela diz aí, evitar sinonímia. Na redação oficial, os assuntos objetos dos expedientes não devem ser tratados de uma forma que não estritamente impessoal. Ela tirou só o in aí. 15ª. Qual é o documento em que se registram de forma exata e metódica as ocorrências, resoluções e decisões das assembleias, gente? É uma ata, gente. É tão ruim preencher a ata. Vocês já preencheram a ata? Horrível. Dizer tudo pontinho do que aconteceu dentro da reunião.
A fulana chamou a outra de cachorra. Ela respondeu, égua. É para fazer isso se teve. E botar entre aspas, né? Cachorra sem vergonha. Vocês já viram também, por exemplo, um texto oficial que é o BO? Vocês já viram BO com esculacho? E tem que dizer exatamente o que foi que disse. Aí bota entre aspas, chamando a vítima de... Aí diz um palavrão, cachorra sem vergonha. Teve um, depois vocês pesquisam um BO, que era um texto oficial, né, redação oficial, que chamou a outra de... O nome dela era vulgo, né, que chama de vulgo. Vulgo Toinha do Cacimbão. Toinha Cacimbão. Toinha Cacimbão, gente, pelo amor de Deus. Sugere o quê, filha? Ficou marcado esse nome, Toinha Cacimbão. Já pensou, Marcos? Me ajuda, Toinha Cacimbão, velho. Bichinha. Em uma redação oficial, analise a incorreta. Onde é que é incorreta, gente? Coerção, cara. Você vai coagir uma pessoa dentro de uma... Ó, se a senhora não for, a senhora vai perder seu aposento. Isso é coerção. Letra B, gente. 17ª. E eu parei de fazer o gabarito, não foi? 17ª foi o quê? O manual de redação da presidência, para que o e-mail tenha valor documental, isto é, para que possa ser aceito como documento original. É isso, letra B. Gente, como foram dessas 17 questões?